e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Você vê? 21 de setembro é um dia que tem que ser comemorado por toda a sociedade, né? Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vamos conversar com a Renata Michel, que é especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicada ao autismo do grupo Conduzir. Caríssima professora, estudiosa, doutora Renata Michel. Tudo bem, minha cara? Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo jóia. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vamos falar um pouquinho do autismo. Autismo, eu estava vendo na Paralimpíada, o hino nacional foi entoado, cantado por um autista. Você chegou a assistir a abertura e o encerramento, não? Eu não cheguei a assistir, mas eu li rapidamente, né? E a gente percebe que cada vez mais a Paralimpíada já é um próprio reflexo disso, né? Mas as pessoas com deficiência, elas têm adquirido um espaço na nossa sociedade, né? E isso é muito importante. Foi bem bonito mesmo. E nós, eu não sei, de repente nos parece um exemplo assim absoluto, né? Um exemplo a ser seguido, o esforço do medalhista, do atleta paralímpico, uma coisa realmente que mexe com as nossas fibras mais interiores, né? Agora, vamos falar um pouquinho do autismo, para as pessoas conhecerem, é sempre bom. Como é que a gente identifica o autismo numa criança? É uma doença que passa desapercebida, precisa de uma análise técnica profissional detalhada, ou os pais já descobrem com certa facilidade? Então, na verdade, o autismo é uma condição, né, uma condição neurológica que pode variar bastante, por isso que a gente chama de espectro autista, né? Então, tem crianças que ainda bebês, elas podem apresentar já alguns tipos de comportamento que pode chamar a atenção dos pais, tá? Como falta de contato visual, falta de interesse por objetos e uma brincadeira mais direcionada, mas tem crianças que apresentam esses comportamentos na idade correta, então pode ficar mais difícil observar esses sinais, né? O importante é que a população conheça cada vez mais, que as pessoas sejam esclarecidas sobre o tema, e acredito principalmente que os médicos, em especial os pediatras, estudem mais sobre o tema, porque eles são os primeiros médicos que avaliam, né, e que estão em contato com as crianças. E a gente ainda vê no nosso país que eles têm pouco conhecimento sobre o assunto. Qual é a visão do governo? As políticas públicas, elas são adequadas a esse tipo de desafio, principalmente no que diz respeito ao autismo, não? Infelizmente não, né? A gente tem pouquíssimas políticas públicas, tá? A gente já tem um governo que reconhece a necessidade de intervenção dessas crianças, que reconhece o aumento da frequência de casos, bastante significativa, mas a gente ainda não tem políticas públicas de intervenção, né? A modelo do que acontece fora do país, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o governo já reconhece a intervenção em análise do comportamento aplicada como sendo a intervenção que tem comprovação científica e que deve ser priorizada, mas ainda não existe uma política pública para a implementação desse tratamento. Renata, com relação ao SUS, isso já é hoje doença paga pelo SUS, não? O tratamento do autismo, sim, você refere? Eu chamei de doença, mas é um transtorno, né? É considerado transtorno, um adulto. Há quem chame, mas a gente prefere chamar de um transtorno, Sim, é melhor, né? Mais adequado. Tá certo, porque mesmo o SUS já paga isso já tem uma cobertura prevista em lei? Não, existe no Ministério, no protocolo do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, já tem previsão de que essas crianças têm que passar por um psiquiatra, têm que ser diagnosticadas e de que elas têm que ser atendidas por um psicólogo comportamental, um analista do comportamento e fono e terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Mas isso ainda é muito teórico, né?
Na verdade, todos os movimentos que de alguma maneira provêm à população um atendimento de fato apropriado são políticas do terceiro setor, né? Então são ONGs. O governo ainda tem muito pouco, praticamente nada desse serviço disponível. Vai acontecer agora, do dia 7 a 8 de outubro, o segundo simpósio Grupo Conduzir os Desafios de uma Ciência Aplicada. Fala um pouquinho sobre esse simpósio, quais são as perspectivas que ele trará para que a gente possa aí tratar dessas questões com maior objetividade. Perfeito. O Grupo Conduzir, na verdade, teve a iniciativa de fazer esse segundo simpósio. O nosso primeiro foi para sempre, a gente sempre está promovendo eventos para levar à população o conhecimento sobre o assunto. Esse segundo evento, além de abordar, lógico, temas importantes sobre autismo e análise do comportamento, a gente focou também na questão do direito, né, do autismo. Então, hoje, os pais de uma criança com autismo, eles têm direito de pleitear junto ao plano de saúde, junto ao Estado, o tratamento gratuito através da análise do comportamento aplicado. Então, essa é uma informação importante para a população. A gente vai discutir isso no simpósio e também discutir que, uma vez que esse direito existe, é importante que as pessoas saibam que existem pré-requisitos para um analista do comportamento ser assim chamado. Então, não é qualquer pessoa que fala, eu trabalho com ABA, você precisa ter uma formação específica, você precisa ter uma experiência específica para, então, trabalhar com a abordagem. Sim. O que é ABA? ABA é a sigla em inglês, que no português seria Análise do Comportamento Aplicado, né? A gente não traduziu a sigla. E a aplicação, né, de uma ciência já bastante antiga, principalmente bastante forte nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, hoje a gente tem uma criança, quando ela é diagnosticada, ela já é praticamente de forma automática encaminhada para o tratamento em ABA, que a gente chama aqui, né, para a intervenção em ABA. Sim. E aqui no Brasil é esse mesmo caminho que a gente está querendo traçar. Já tem muitas famílias que já têm... entraram com liminares, tanto contra o plano de saúde, quanto contra o Estado, e já conseguem o tratamento gratuito. É lamentável que tem que entrar com uma ação. Mas vamos lá. Essa é a incoerência desse país, né? Aqui, para você mostrar que focinho de porco não é tomada, tem que ter lei, mais lei, até que alguém vai se convencer que é focinho de porco. Ou que é tomada, né? Infelizmente, no Brasil é assim. Bom, eu faço o seu convite para que as pessoas participem do segundo simpósio Grupo Conduzir os Desafios de uma Ciência Aplicada, que acontecerá do dia 7 e 8 de outubro agora, no próximo mês. Perfeito. São todos convidados, profissionais, pais, de crianças, pessoas que tenham algum tipo de interesse. Teremos vários temas abordados nos 2 dias. E deixo o convite para toda a população, porque é um tema bastante relevante. Há uma inscrição a ser feita? Sim. Você é só entrar, tem um site, Simpósio Grupo Conduzir 2016.com.br, entra, faz a inscrição e já faz o pagamento. É um valor bastante acessível para todo mundo, justamente porque o nosso objetivo é fazer com que todo mundo tenha acesso à informação. É o nosso objetivo principal. Ele vai acontecer, o local? Vai ser no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, então dia 7 e 8 de outubro, como você falou, das 10 às 18 horas. Muito bem. Então, há uma taxa, repita o site para as pessoas fazerem a inscrição. Tá, é simpósio Grupo Conduzir 2016.com.br. Aí já vai direto para o site, lá já tem a inscrição e o pagamento da taxa. Muito bem. Tá aí. Nós conversamos com a Renata Michel, especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicado ao autismo, do Grupo Conduzir. Muito obrigado pela sua entrevista, minha cara. Eu que agradeço, doutor. Bom dia a todos. 11h28.